Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor por tudo, nosso Deus gracioso, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Senhor nos abençoou em Cristo Jesus com todas as bênçãos que nós precisamos. Se nós pensarmos direitinho, nós temos tudo o que precisamos, porque nós temos Deus, nós temos o cuidado de Deus, nós temos certeza do futuro, ou seja, que o futuro que nos aguarda é um futuro em que Deus está cuidando de nós, estará cuidando de nós, nos abençoando. Então, nós temos tudo aquilo que nós precisamos, graças ao Senhor. Portanto, nós temos razão suficiente para adorar, para louvar, para agradecer, para bendizer ao Senhor por todas as suas muitas maravilhas mesmo. Nós vamos então começar nossa palavra aos pais. Nós temos feito na penúltima segunda-feira de cada mês a palavra aos casais. E na última segunda-feira de cada mês, a palavra aos pais. Então, seguiremos com mais uma palavra aos pais com o tema o contentamento em família. O contentamento em família. Para isso, nós vamos orar ao Senhor e então vamos dar seguimento com este nosso momento. Oremos. Senhor Deus amado, louvado o teu nome. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. E vamos, Senhor Deus, aprender a Tua palavra e pedimos discernimento, sabedoria, para que compreendamos aquilo que o Senhor nos ensina para praticarmos aquilo que o Senhor quer. E então vivamos em família de forma agradável ao Senhor. Receba a nossa gratidão por tudo, tudo mesmo. E abençoe-nos, Senhor Deus, de forma que sejamos bênção nas Tuas mãos. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. O contentamento em família. Como é que você está? Esse é comum nós os encontrarmos e perguntarmos uns aos outros. Tudo bem? Como é que você está? E a nossa resposta costuma ser muito automática. Tudo bem? Muitas vezes nem pensamos no que estamos dizendo. Apenas respondemos aquilo que se convencionou. Quando alguém pergunta se tudo está bem, a gente responde que tudo está bem. Todavia, a gente pode também responder dizendo que tudo está bem por uma consciência de que, de fato, apesar de termos problemas e lutas na vida, não significa que nós não possamos estar bem. Você pode responder, tudo está bem, porque o seu coração está em paz. Eu estou em paz, a vida tem problemas. Há problemas de saúde, há problemas financeiros, há problemas no trabalho, às vezes também na família. Há vários problemas que nós podemos ter. Isso não significa que precisamos estar sem paz. Eu posso estar com o coração em paz. Tudo bem? Tudo bem. Por quê? Porque o meu coração está em paz. Ou podemos também dizer que está tudo bem, porque além do meu coração estar em paz, eu estou descansando no Senhor. Ou seja, eu estou esperando nele, eu tenho uma confiança no Senhor. Deus é a minha segurança, então por isso que está tudo bem. Ah, mas você não estava passando por um problema assim, assado? É verdade, mas está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque eu estou esperando em Deus, eu confio no Senhor. Também porque eu sou grato a Deus. Tudo bem? Sim, tudo bem. Puxa, mas mesmo diante das situações que você está passando, como é que você diz que está tudo bem? Estaria mentindo? Não, não estaria mentindo. Mas é que a pessoa ela tem um coração tão grato a Deus pela vida, que para ela, mesmo com os problemas, ela pode responder, tudo bem. Ou seja, mesmo que as coisas, né, as circunstâncias, elas não estejam exatamente perfeitas, mas o coração dela, que está em paz, que descansa e confia no Senhor, também é um coração grato ao Senhor por tudo. Por isso a gente diz também, tudo bem.
E, além disso, porque uma pessoa, mesmo com problemas, ela pode e deve ter um contentamento em Cristo. Então, quando alguém pergunta, tudo bem? Mesmo com problemas, nós podemos responder de forma sincera, não apenas automática, não apenas mecânica, não apenas dizer por dizer, mas dizer de verdade, tudo bem. Tudo bem, porque tudo isto que nós mencionamos, o estar em paz, o ter um coração no Senhor, confiando, esperando, o ter gratidão no coração e o contentamento em Cristo, são suficientes para que nós nos sintamos bem, mesmo diante das lutas, das tribulações. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele nos fala sobre essa importância de nos alegrarmos no Senhor. Ele fala sobre a bênção que é nos alegrarmos no Senhor. E no capítulo 2, versículo 4, ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E no capítulo 4, versículo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, olha, diante de um mundo que vive reclamando da vida, diante de famílias que estão sempre insatisfeitas com tudo, você pode e deve estar grato, contente. Você deve ter um contentamento em família. Esse tema é muito importante. Esse tema é importante em nossos dias também porque a sociedade tem sido estimulada a não ter um contentamento. Inclusive, os seus filhos, eles são estimulados pelas muitas propagandas a não se contentar com o que tem. A gente é estimulado a sempre querer algo a mais, porque, entre aspas, é possível se ter algo a mais. O contentamento é importante. Todavia, isso é antigo, não é só dos nossos dias. Você deve saber que Adão e Eva, no capítulo 3 de Gênesis, eles mostraram uma falta de contentamento. Por isso comeram do fruto proibido. E isto mostra que o contentamento ele é muito importante para a vida do ser humano. Observe que em Gênesis 3:6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ela comeu por ter visto que o fruto poderia proporcionar algo a mais para ela. Ela viu algo atraente naquele fruto. Como se ela não tivesse nada. Como se o que ela tinha, aquilo que Deus deu a ela e ao Adão, fosse insuficiente. Então observe que se Adão e Eva tivessem um contentamento com tudo que tinham, o contentamento com a vida, com o paraíso, um contentamento com a presença de Deus, com o conhecimento do bem, ainda que não tivesse o conhecimento do mal, eles estariam no paraíso até hoje. A falta de contentamento, portanto, observe que nos priva de uma vida dirigida pela boa mão de Deus. Se eles tivessem o contentamento, até hoje estariam sendo dirigidos tão somente pela boa mão do Senhor. Mas o contentamento não estava presente naquele momento. A tentação foi suficiente para fazer com que eles se inclinassem a não se contentar com o que tinham. E a falta do contentamento também nos priva de um relacionamento amplo e agradável a Deus. Observe que eles tanto perderam o privilégio da bênção de serem dirigidos, abençoados por Deus, como também o privilégio de terem um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Eles deixaram de ter um relacionamento com Deus que fosse um relacionamento que nós hoje, por meio de Cristo, temos a restauração, um relacionamento realmente íntimo, um relacionamento realmente profundo, amplo. O contentamento é importante. O contentamento realmente é importante e foi desde os dias de Adão e Eva. E nós vimos a importância que, quando, na falta deles, nós temos as consequências do contentamento. O contentamento traz benefícios. A gente vai falar ainda da forma prática
sobre o contentamento em família. Mas a gente precisa pensar um pouco teoricamente antes para que você veja a necessidade do contentamento. O contentamento ele traz benefícios muito importantes para nós. O contentamento, por exemplo, traz paz ao coração daquele que está contente. Quando você está contente com o que você tem, com o que está acontecendo na sua vida, mesmo que tenham problemas, você não se sente melhor? Você não se sente mais em paz? As coisas ficam mais leves, você vai fazendo aquilo que tem que ser feito, vai vivendo a sua vida, o seu coração fica em paz. Observe que você mesmo se beneficia do contentamento, porque você desfruta de uma paz interior, de uma tranquilidade, porque você não está insatisfeito, preocupado, e não está querendo algo que não tem, você está contente. Ainda que você possa ter mais, você está contente. Ainda que possa ter melhorias na sua vida, mas você está contente, então o seu coração fica em paz. Observe que o contentamento ele é benéfico para a sua saúde. A nossa geração é muito estressada, a nossa geração é muito ansiosa, e a nossa geração tende a sintomas depressivos. Por que isso? Tem alguma relação com o contentamento? Também, com certeza. Porque a nossa geração nunca está satisfeita. E ela é induzida a isso. O marketing, ele propositadamente conduz a sociedade à falta de contentamento. Porque quando uma sociedade está contente, ela não tem por que correr atrás de nada mais. Uma pessoa contente com o que tem, ela não tem por que tentar comprar algo que ela não tem. Uma pessoa contente com tudo aquilo que diz respeito à sua vida, ela não vai buscar preencher um vazio para se satisfazer, porque ela já está contente, ela já está bem. Então, o contentamento, ele também tem uma relação com a saúde. A pessoa se sentirá muito mais em paz e os seus nervos, né, estarão muito mais equilibrados do que uma pessoa que não tendo contentamento que estará sempre ansiosa, estará preocupada, estará triste por causa de questões difíceis da vida, problemas e angústias. O contentamento traz benefícios. O contentamento traz benefícios também para o relacionamento, porque ele torna melhor o relacionamento com as pessoas ao redor. Uma pessoa insatisfeita, ela está sempre reclamando da vida, nunca está satisfeita com nada, então ela termina tornando o ambiente dela um ambiente desagradável. Por quê? Você está do lado dela e ela está reclamando, porque está quente ou está frio, porque tem ou porque não tem, porque gosta ou porque não gosta, porque é ou porque não é. Como ela está sempre insatisfeita com a vida, nada para ela é suficiente, então os relacionamentos também são afetados, porque ela então estará marcando as pessoas com esse descontentamento. Então, uma pessoa contente, que está de bem com a vida, ela também estará apresentando para outros uma disposição a um relacionamento mais agradável, naturalmente. E o contentamento também traz o benefício de agradar ao Senhor, agradar a Deus, porque Ele é o Senhor de tudo e todos. Ele é o Criador de tudo. Deus é o Criador de todos. Portanto, quando você se mostra contente, você está glorificando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, já que Ele foi quem nos deu todas as coisas, Ele quem criou todas as coisas. Então, é uma atitude diretamente relacionada a Deus. Não tem como fugir disso. Você não pode dizer que está descontente em relação aos outros sem associar o seu descontentamento em relação a Deus. Por quê? Porque ainda que o nosso descontentamento possa ter uma íntima e direta relação com pessoas e suas atitudes, quando nós demonstramos que estamos descontentes com a vida por causa também dessas pessoas, nós também estamos diante de Deus, mostrando que não conseguimos nos contentar com o fato de que Ele nos conduziu a tais situações ou a tais questões que nós estamos vivenciando. Então, o contentamento tem uma íntima relação com Deus também, uma íntima relação com Deus. O contentamento faz com que a pessoa esteja de bem com a vida. Ela está
está em paz, mesmo diante de grandes tribulações. Ou seja, o contentamento não é a ideia de que, tá tudo bem, então eu estou bem. O contentamento é a ideia de eu estar realmente em paz, eu estar contente com o fato de que eu tenho a certeza de que aquele que me criou é Deus, está no controle de tudo, e tudo aquilo que ele faz é bom. O contentamento, portanto, ele tem uma íntima relação com o conhecimento de Deus, porque ele é um contentamento para com aquele que nos criou. Então, é um contentamento relacionado ao meu conhecimento do Senhor. Então, sua família está aprendendo a ter contentamento em tudo? Já pensou nisso aí? Seu marido, ele está contente em toda e qualquer situação? Como é que ele é? Você que é a esposa, fale um pouco sobre o seu marido. Ele é grato pelo que tem, ele está contente, faz o melhor, trabalhador, dedicado, se esforça, tem as suas lutas, mas ao mesmo tempo demonstra ser uma pessoa que, esperando em Deus, vive contente, vai vivendo a sua vida em paz, contente com o Senhor. Veja que a relação com o marido fica muito melhor quando ele é uma pessoa que tem esse contentamento. Sua esposa está contente em toda e qualquer situação? Ou seja, seu marido e sua esposa, eles estão felizes, estão bem. De forma que o marido desfrute desse contentamento da esposa, que em vez de ser aquela mulher de provérbios, rixosa, o autor de provérbios diz que a mulher rixosa, ela é como uma goteira, ela é pior do que viver no deserto. Então, a mulher rixosa, ela afeta todo o ambiente da sua casa. E ela está, então, contente? A sua esposa, ela tem um contentamento? E os seus filhos? Eles estão contentes em toda e qualquer situação? Quando não tem o brinquedo que eles gostariam de ter? Quando não tem o passeio que gostariam de ter? Eles conseguem ficar contentes com o que têm, com o que é proporcionado para eles? Como é que está o contentamento dos seus filhos? Então, nós precisamos estar atentos ao fato de que as nossas famílias precisam aprender a estar contentes. Precisamos ensinar nossas famílias a ter um contentamento em Cristo Jesus. O que a gente faz então? Não sei qual foi a sua resposta diante da pergunta sobre o marido, a esposa e os filhos. Eles estão contentes? Eles estão contentes com toda e qualquer situação? Bom, eles precisam. E isso é importante para os seus filhos, porque durante o curso da vida, eles se depararão com muitas adversidades, muitas frustrações. Eles um dia serão também pais e cônjuges e precisarão lidar com um mundo que ele contraria a gente naturalmente, porque é um mundo defeituoso. Então eles precisam aprender a estar contentes desde cedo. Eles precisam aprender o contentamento muito cedo, dentro de casa, então nós precisamos ensinar para eles. Por isso, como fazer isso? Né? Como nós educamos a família a ter um contentamento em tudo? Então, primeiro, para educar sua família a ter o contentamento em tudo, você deve ser exemplo mostrando o contentamento. Como é que você vai educar o seu filho a ter um contentamento com o que tem, com as circunstâncias, se você que é pai, você que é mãe, não tiver este contentamento? Se você reclama do que tem, inclusive do marido e da esposa, se você reclama da comida ou do trabalho, se você reclama da saúde ou da casa, se você está sempre reclamando de tudo, como é que o seu filho vai aprender a se contentar diante das lutas, adversidades, contrariedades que vão aparecendo na vida, inclusive desde o tempo em que eles estão com vocês em casa? Portanto, a primeira coisa que é preciso que os pais façam é darem o exemplo de contentamento. Você deve ser o exemplo mostrando contentamento. Como você faz isso? Primeiro, fazer o quê? Sempre agradeça a Deus por tudo. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. A palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18,
nos fala sobre a importância, a necessidade deste contentamento nas seguintes palavras. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, primeira coisa que você precisa para mostrar exemplo de contentamento é sempre agradecer a Deus por tudo. Agradeça a Deus. Mesmo que sejam momentos difíceis, Senhor, obrigado, porque o Senhor conduz as nossas vidas tanto pelos pastos verdejantes quanto pelos vales da sombra da morte. A nossa certeza de que o Senhor não nos abandona é suficiente para nós agradecermos ao Senhor. A certeza de que o Senhor tem o controle de tudo é suficiente para nós louvarmos e agradecermos ao Senhor. Então sempre agradeça a Deus por tudo. A vida é uma dádiva do Senhor. Tiago 1,17 fala, toda bênção, todo bom bem, tudo que é bom vem do Pai das luzes, vem de Deus. Então a vida é uma dádiva do Senhor. Então agradeça a Deus por tudo. Tudo que nós precisamos, na verdade, é o próprio Deus. Deus é o que nós precisamos. Lá em Deuteronômio 8,3, Moisés diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, o que nós precisamos é do próprio Deus. Então agradeça a Deus pelo fato dele ter se dado a nós. Então agradecer a Deus mostra que eu sei o que eu tenho de bom. Quando você não tem a sensação de ter uma razão para agradecer, eu não sei por que eu agradeço, a vida está tão cheia de problemas, tem tanta coisa ruim, que eu não sei por que eu deveria agradecer a Deus, significa que você não tem uma consciência daquilo que você tem de bom. A consciência de que o próprio Deus que se deu a nós é suficiente para a nossa gratidão, porque Ele é maior, a bênção de conhecê-lo é melhor do que tudo aquilo que nós podemos ter. A alegria nele é melhor do que tudo aquilo que podemos desfrutar. Então, temos a razão para agradecer, agradeça. Ele é suficiente, é até melhor do que a própria vida, né? A tua graça é melhor do que a vida, por isso meus lábios te louvam, disse Davi no Salmo 63, versículo 3. Deus sabe de tudo que nós precisamos. O Senhor Jesus nos fala em Mateus 6, versículo 8, 31 e 32, que nós podemos descansar. Ele sabe tudo que nós precisamos. Então, Senhor, obrigado. O Senhor hoje me deu um pão duro. O Senhor ontem, no entanto, já me deu uma pizza, uma coisa mais suculenta. E no dia anterior, o Senhor me deu outra coisa. E o Senhor sabe o que eu preciso. O que eu preciso é exatamente aquilo que o Senhor está me dando. Então, obrigado, Senhor, porque eu sabe de tudo. Agradeça. Mostre para a sua família que o seu coração é grato. Não é fingir, tá? Na frente dos filhos eu agradeço a Deus. Por trás eu reclamo e murmuro da vida. Não, não é fingir. O fingimento desagrada a Deus, porque Deus quer corações sinceros. Então, não é para você estar apenas aparentando que está grato, que está contente. É para você viver isso verdadeiramente. E seja grato a Deus. Isso vai mostrar para os seus filhos, para a sua família, a importância, a necessidade e como é bonito ser uma pessoa que está contente em toda e qualquer situação, que é grata a Deus por tudo. Também lembre-se, e por isso agradeça a Deus, que as lutas elas não vêm em tamanho maior do que nós podemos suportar. A palavra do Senhor nos diz isso em 1 Coríntios 10, 13. E além disso, todas as lutas ou toda a nossa vida tem um propósito, como diz Romanos 8, 28, que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. Então, agradeça a Deus, Senhor, está difícil, mas obrigado, Senhor, porque tem um propósito na minha vida, para a minha vida. Então, a primeira coisa que você deve fazer é ser exemplo. E nesse ser exemplo, você deve agradecer a Deus por tudo. Seja exemplo agradecendo. Acostume-se a agradecer por tudo. Agradeça pela refeição, agradeça pelo dia, agradeça quando tem conquistas, agradeça no dia a dia. Viva uma vida de gratidão. Se acostume a isso. Coloque na sua vida o hábito de agradecer a Deus. Está sempre agradecendo a Deus. Se acostume com isso, é importantíssimo. Tanto agrada a Deus isso, como também isso servirá de testemunho
porque motivará a sua família a também ter uma vida de gratidão a Deus. E esse é o começo para você ensinar o contentamento à sua família. Em segundo lugar, agradeça às pessoas pelo que elas fazem para você, mesmo quando não é exatamente o que você queria. Veja, as pessoas fizeram alguma coisa para você. Agradeça. A gratidão para com as pessoas, quando elas nos servem, quando elas nos abençoam, quando elas fazem alguma coisa para nós, essa gratidão vai florear os relacionamentos. Pessoas gratas, elas tornam o relacionamento mais agradável. Elas mostram à outra pessoa que vale a pena continuar servindo para ela, inclusive, porque é motivador. Ela tem prazer em receber o serviço e ela agradece. Uma pessoa que está sempre agradecendo pelo aquilo que os outros fazem para ela, ela desperta naquelas pessoas uma motivação para continuar. E as pessoas vão ter mais prazer em fazer. Agradeça pela comida que você comeu. Talvez ela não tenha estado no seu paladar, talvez não foi exatamente. Mas em vez de você pensar em reclamar, agradeça. Isso vai fazer com que a pessoa seja motivada a continuar servindo. Agradeça por tudo. A gratidão também vai cultivar em você o contentamento com as pessoas. Se você se habitua a agradecer as pessoas pelo que elas fazem, isso tanto vai fazer com que elas se sintam motivadas, o relacionamento melhore, como você mesmo vai cultivando em si esse contentamento. Está sempre agradecendo, então você vai despertando aquele... Eu posso estar contente, não preciso estar reclamando. Tá bem, tá tudo bem, vou agradecendo pelo que as pessoas estão fazendo. Tá certo? Vá agradecendo. Um segundo passo, então, importante é agradeça às pessoas pelo que elas fazem. Isso vai ensinar a elas que você está contente e vai despertar nelas o contentamento também. Faça isso. Isso vai ser bom para você e, obviamente, para as pessoas também. Terceiro ponto, não reclame daquilo que as pessoas fazem para você. Observe as intenções das pessoas. É verdade, e é bem verdade mesmo, que muitas vezes as pessoas fazem para nós coisas que não nos agradam. Não que sejam de propósito. É possível que sua esposa tenha feito uma comida na melhor das intenções, mas ela não tenha ficado boa. Aquela gororoba, né? Ah, lá vem a mulher com a gororoba. Pensando principalmente aí no início do casamento, né? Então, surgem as gororobas, que é aquela comidinha não só feia, mas que tem aquele gostinho de comida de presídio, né? Lembrando aí do Dalla Posa, que gosta de fazer essa terrível comparação com o presídio. A gororoba, mas essa gororoba, ela foi feita com muito amor e carinho. Ela tentou fazer melhor. Infelizmente, os pais não ensinaram nem a fritar um ovo. Então, a mulher vai fazer a gororoba que ela aprendeu na internet. Ela tenta seguir os passos, mas não tem prática nenhuma e sai qualquer coisa. O que você vai fazer? Você vai, mulher, que comida ruim, vamos comer no restaurante, nunca mais faça nada. E começa a reclamar da comida que a mulher fez, porque realmente ela não ficou muito boa. Não. Você não vai dizer, essa é a melhor comida do mundo, mentindo para ela. Também, assim, né? Não é para você pecar para agradar a ela. A Bíblia nunca nos ensinou a pecar para agradar as pessoas. Pelo amor, também não é isso. Todavia, você pode agradecer. Você pode agradecer pelo fato de que ela se dedicou. Olha, puxa, que dedicação. Amanhã vai melhorar um pouquinho mais. E assim, você vai agradecer, em vez de estar reclamando, coma grato pela dedicação. Olhe para a intenção dela. Prestou atenção? Não é a coisa em si. Não é a comida em si. Desde a gororoba, aquele manjar que uma mulher mais experimentada sabe fazer e que agrada o paladar de qualquer homem. Não importa se é uma gororoba ou se é um manjar. A questão não é a comida, não é a coisa em si, é a intenção. A pessoa tentou fazer o melhor. Veja que isso vai acontecer com os filhos também. Chega seu filho, sua filha, e faz uma pintura, uma arte. A escola pediu para fazer, porque era o Dia dos Pais, por exemplo.
O que você vai fazer? Né? Aquele garrancho que a criança sabe fazer, mas você sabe que a intenção dela foi muito boa. Dificilmente o pai vai olhar e dizer assim, que pintura mal feita, né? Oh, coisa feia. Da próxima vez me dê uma coisa melhor. Você não vai fazer isso. O pai vai ter uma sensibilidade de dizer, ah, meu filho, que lindo, dentro da perspectiva da capacidade daquela criança. Você vai observar a intenção dela e vai elogiar o amor e o carinho dela. A mesma coisa uma comida, né? Seu filho, sua filha se aventura em fazer alguma comida, alguma coisa para os pais. O que é que você vai fazer? Vai reclamar da comida dos filhos? Não. Você vai agradecer e vai apreciar o carinho, o cuidado e o amor daqueles que estão aprendendo e tentando fazer o melhor. Isso mostra para os seus filhos o contentamento. Seus filhos aprendem que estar contente é tão bom que até mesmo quando as coisas não saem de forma como gostaria, mas isso não gera uma murmuração, uma reclamação, uma insatisfação. Por quê? Porque o coração contente, ele é como diz o Pequeno Príncipe, né? A raposinha disse ao Pequeno Príncipe, o essencial é invisível aos olhos. O coração contente vê o que os olhos não veem, ou o que a boca não vê, né? O coração contente vê a intenção, vê o carinho e o amor com o qual foram feitas as coisas. Todavia, o paladar e os olhos só conseguem ver aquilo que experimentam. Portanto, não reclame. Mostre contentamento quando você foi frustrado. Estava esperando uma baita comida. Olha, meu aniversário. E eu estava esperando aquele manjar. E quando vem aquele negocinho meia bala, né? Aquela coisa mais ou menos. E então surge uma frustração. Num dia marcante, eu queria algo marcante. Todavia, quando o coração olha, e não os olhos ou o paladar, ver as intenções. Então o contentamento, ele faz aquilo que nós já falamos, floreia o relacionamento, o contentamento motiva a pessoa a continuar se dedicando, se esforçando para fazer o melhor, e o contentamento vai gerar em você essa gratidão, mais contentamento ainda, você vai aprender cada vez mais, desenvolver cada vez mais o estar contente em toda e qualquer situação. Então, aprenda a se contentar observando as intenções das pessoas. Se você em casa está sempre reclamando, reclama porque a comida não ficou boa, reclama porque isso aqui está ruim, tal. Você está sempre reclamando, o que vai acontecer? As pessoas vão ver que você não está contente. Né? Então, ensine às pessoas, com o seu exemplo, o contentamento. É claro que você não vai estar apoiando tudo que fazem como se tudo, inclusive as coisas erradas, devessem ser apoiadas. Esse é outro assunto, então não vamos misturar os assuntos. Seu filho fez uma coisa errada. Ah, eu estou contente, então não vou nem castigar meu filho. Não é isso. Uma coisa é você estar analisando aquilo que o seu filho faz, pensando no melhor, pensando em te agradar. Outra coisa é seu filho fazer uma coisa errada, é ele aprontar, é desobedecer, e você precisar castigá-lo, discipliná-lo, para que ele aprenda a fazer o que é certo, a ouvir os ensinamentos. É outro assunto. Não é para misturar os assuntos. De um lado, nós estamos aprendendo a estar contente em toda e qualquer situação. De outro lado, nós estamos lidando com a necessidade de ser firmes na educação de nossos filhos, para que eles aprendam a fazer aquilo que é bom e agradável. Então são coisas diferentes. Não misture, tá certo? Porque se você misturar, você vai negligenciar a educação. Quando seu filho fizer coisa errada, você, pensando em não desagradá-lo, você simplesmente vai ignorar, passar a mão na cabeça, e aí tá tudo bem. Não faça isso, porque não é isso que significa contentamento. Isso, nesse ponto, significa negligência. O exemplo de contentamento que você deve ter é exatamente o mostrar que sabe lidar com as frustrações, com as adversidades que vêm em sua direção, que você sabe agradecer por tudo quando as coisas lhe são dadas, que você tem um olhar para Deus de contentamento, porque sabe que tudo que Deus faz é bom, mesmo que eu tenha aquela impressão de que não foi bom. Olha, não gostei do que Deus me proporcionou,
Deus me trouxe para o vale da sombra da morte. Em Mateus capítulo 4, o Espírito do Senhor, nos diz a palavra, conduziu o Senhor Jesus para o deserto. Veja, não foi o diabo quem conduziu Jesus para o deserto. O diabo tentou Jesus. Deus não tenta ninguém. Mas o texto diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito. O Espírito de Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, veja, às vezes Deus nos leva para vales da sombra da morte. Mas há um propósito. E o nosso contentamento é a nossa consciência de que Deus continuará sendo bom, continuará comigo, tem um propósito bom para isto, porque Ele mesmo disse que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, e então eu posso me contentar e glorificar a Deus procurando sabedoria, né? Pedindo sabedoria para saber lidar com aquilo que Deus me proporciona. Em vez de estar reclamando, Deus me trouxe para esse deserto e começa a reclamar, que coisa chata, que ruim. A gente tem esse hábito de estar sempre murmurando. Lembre de Israel. Israel deu um péssimo exemplo. Vivia murmurando de tudo. É verdade que ele não estava no paraíso. Ninguém vai dizer que Israel estava no paraíso e por isso não deveria reclamar de nada. Não, não é isso. Ele diz assim, Deus, né, nos diz pela sua palavra em 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. A caminhada de Israel no deserto é uma caminhada de constante murmuração. Não tem comida, não tem bebida, não tem isso, não tem aquilo, tá assim, tá assado. Reclamava de tudo. Então Israel, mesmo passando pelo deserto, não deveria reclamar. Porque Israel foi chamado, aquela geração foi chamada de murmuradora. Uma geração que nunca estava contente com nada. E por que era errado murmurar mesmo estando no deserto? Porque Deus deveria ser suficiente para aquela geração. Porque Deus estava à frente da jornada daquela geração. Porque Deus foi o condutor ao deserto e tinha promessa de entrar numa terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Então, a murmuração, mesmo em dias maus, ela não é bem vista por Deus. Por quê? Porque mostra ou uma falta de conhecimento de Deus ou uma insatisfação com o próprio Deus. Então, a murmuração ela não é bem vista pelo Senhor em hipótese alguma. Portanto, desenvolva o contentamento. Para recapitularmos um pouco, como é que você vai educar a sua família no contentamento? Primeiro ponto que nós vimos até agora é seja um exemplo no contentamento. E como ser exemplo? Aí nós vimos 3 pontos de como ser exemplo. Primeiro, esteja sempre agradecendo a Deus, agradecendo por tudo, não fingindo, mas agradecendo de verdade. E a sua família verá que você está sempre grato a Deus por tudo. Agradeça às pessoas que fazem as coisas para você. Esteja sempre agradecendo a sua família, né? A sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, por tudo que acontece, tudo que eles fazem. E não fique reclamando de tudo. Procure observar as intenções mais do que o que elas fazem. Porque você terá um contentamento por ver que aquela pessoa foi muito bem intencionada, apesar de não ter acertado na receita, né? Não ter acertado naquilo que ela fez. Ela errou nisso, errou naquilo, ela tentou fazer uma coisa boa e de repente estragou algo, mas ela foi muito bem intencionada, diferente de alguém que desobedece e vai lá e quebra. Então não foi uma boa intenção, aí você castiga, você disciplina. Então são questões, como nós falamos, diferentes. Mas, para nós prosseguirmos, para educar sua família a ter contentamento em tudo, além de você ser exemplo, estando contente, como nós já falamos, você também deve cultive uma vida familiar simples, mas significativa. Cultive uma vida familiar simples, mas significativa. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículos 6 a 10, nos diz o seguinte:
De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, o contentamento deve ser cultivado, desenvolvido também como? Como é que você vai ensinar a família? Cultivando uma vida familiar simples, mas significativa. Ou seja, conduz a sua família a dar prioridade aos relacionamentos e não às coisas. Não é o tamanho do passeio ou do presente. Ah, meu pai me deu um presente fantástico, me deu um videogame, me deu um computador, me deu uma coisa caríssima, né? Olha, o meu presente custou R$ 4.000, um videogame de última geração, R$ 5.000. Estou muito feliz porque meu pai me deu este presente. Então, não é a coisa. Ensine a sua família, conduza a sua família a dar prioridade ao relacionamento. Não é a coisa em si, tem que ser a relação. A relação é que é significativa, é ela que tem valor. Isso vai fazer com que sua família vá cultivar uma vida simples, porque até o que é simples vai trazer satisfação, tendo em vista que ela não vai estar olhando para a coisa em si, mas vai estar olhando para o relacionamento. Conduza a sua família a dar prioridade aos momentos. Não é se você vai para um resort, se você vai para os Estados Unidos, se você vai para um passeio que é fantástico, extraordinário. Olha, a melhor férias que eu já tive na minha vida, volta ao filho satisfeito. Mas por quê? Porque foi para a Disney. Não é a Disney que deve trazer o contentamento ao seu filho. As melhores férias que já tive, por quê? Porque os momentos que nós tivemos foram valorizados. Fomos para uma pousada simples, estivemos em casa durante alguns dias, fomos a um parquinho, passeamos aqui e ali, mas a valorização do momento em que estavam juntos, ou seja, estavam conversando, estavam brincando, estavam realmente interagindo, de forma que o relacionamento e o momento em que o relacionamento se dá se tornam mais importantes do que as coisas em si. Quando nós não ensinamos aos filhos isso, sabe o que acontece? Eles não se importam com aquilo com quem dar a eles, mas com aquilo que se dá. Sabe aquela mulher de filmes que ela casa com um homem rico e o tempo todo está pedindo, e ela agrada ao marido, dá beijos e abraços quando vem com um carro de presente. Mas quando ele não faz algo de extraordinário para ela, ela então começa a reclamar, fazer manha, e se chateia, e aquele mimimi. Aquela mulher, permita a minha palavra, vulgar, é aquela mulher que ela não aprendeu a ter contentamento. Ela não valoriza as pessoas, ela valoriza as coisas. Ela quer ter um grande presente, ela quer ter coisas extraordinárias. Ela não quer um marido, ela quer o que o marido pode dar a ela. Ela não quer relacionamentos bons, saudáveis, ela quer o que essas pessoas que se relacionam com elas podem dar a elas. Portanto, é fundamental que desde a infância cultivemos na vida familiar a simplicidade. De forma que a simplicidade, o relacionamento dentro de uma simplicidade, ele seja significativo para cada um. E então, todos saiam contentes com cada momento, não a coisa em si, mas pelo momento, pelas pessoas relacionadas ao momento. As pessoas relacionadas. Conduza a sua família a se alegrar com momentos, lugares e coisas simples. Nem sempre dar o melhor é melhor para a sua família, tá certo? Então, muitas vezes, propositadamente, você poderia, olha, eu poderia
dar aquilo que é extraordinário, mas eu escolhi dar aquilo que é simples. Mas por quê? Se pode, não nos ama. Oh, papai não me ama, porque papai podia dar o melhor e me deu algo simples. Não, mas exatamente para ensinar a valorizar momentos, lugares e coisas simples, a fim de que aprenda a se contentar com o pouco, aprenda a ter um contentamento. Isso faz parte da educação e é fundamental para os seus filhos, para que quando eles vierem a crescer e casar, consigam ser marido e esposa dentro de circunstâncias simples. Olha, uma das razões para um grande número de divórcios é a questão financeira. Eu olho para essa estatística e acho a coisa mais absurda do mundo. O que tem a ver o dinheiro com o casamento? Afinal das contas, a falta de dinheiro pode acontecer com qualquer um, o solteiro, o casado. Você vai trabalhar, vai lutar, vai orar ao Senhor, vai pedir ajuda. E o que isso afeta o casamento? Isso mostra que homens e mulheres não aprenderam na infância a ter um contentamento. Eles aprenderam a amar mais as coisas do que a própria família. Amar mais aquilo que é dado do que aquele que deu. Portanto, ensine a sua família a ter um contentamento, conduzindo para uma vida simples. Uma vida simples. Não considere que isso é maldade. Eu estou sendo mal com a minha família, porque eu podia dar muito, eu estou dando pouco. Não. Contentamento precisa ser desenvolvido. É fundamental. E para isso você precisa ensinar a família a viver uma vida simples. Conduza a sua família a simplesmente gostar de estar junta. Olha, a gente não fez nada demais, mas só o fato de estar junto, tá bom. Conversando, brincando, passeando. Ou seja, não é preciso, como nós falamos, conduzi-la para um passeio extraordinário para que aquela noite seja agradável, seja boa e gostosa. Por quê? Porque a família aprendeu a simplesmente gostar de estar junto. Ela cultiva o relacionamento. Isso precisa ser desenvolvido, isso não acontece do nada. Isso só vai acontecer se os pais tomarem a iniciativa. É claro que para isso o homem e a mulher precisarão estar em acordo. Se o homem for um homem simples, mas a mulher for uma mulher luxuosa, ela vai estar sempre reclamando e querendo mais, e mesmo que ele esteja contente. O oposto também, é claro. Portanto, não adianta ter uma pessoa, é preciso que as duas. Porque caso contrário, como disse Jesus, uma casa dividida não subsiste. Então você, marido e esposa, coloque como propósito de vida cultivar uma vida familiar simples, mas significativa. Simples não é simplória, não é banal, não é vazia. Simples, mas significativa, porque inclusive a simplicidade possui muita beleza mesmo. Você vê a criação, as flores, por exemplo, aparentemente parecem tão simples, apesar de toda a complexidade da criação, mas elas parecem tão simples à vista e tem uma beleza tão graciosa. Então, a simplicidade também carrega beleza, tá? Terceiro ponto, para nós encerrarmos sobre esse tema contentamento em família e a necessidade de você educar a sua família a ter contentamento em tudo. O terceiro ponto é: não tenha a preocupação em dar o mais caro, nem em dar tudo o que quiserem. Vamos ver um outro texto, o texto de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 5, nos diz o seguinte: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Veja que Deus deu uma promessa. Ele não disse para ser rico. Está aqui, os adeptos da teologia da prosperidade. Deus não nos prometeu riqueza. Ao contrário, ele disse: seja a vossa vida sem avareza. Fuja da avareza. Não é para desejar grandes coisas. É para ter contentamento com o que Deus nos dá. E confiar na promessa. A promessa é: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então, contentai-vos. Então, não se preocupe em dar sempre o que é mais caro.
não é o caminho melhor para a sua família. E há uma grande diferença entre a necessidade e o desejo. E ensine para a sua família essa diferença. Nem sempre o desejo é uma necessidade. Você sabe qual é a diferença? Deus sabe. É por isso que Deus nem sempre dá o que a gente quer. Ah, eu queria um melhor carro, mas Deus me deu um carro popular. Ele te deu o que você precisava. Ele te deu o carro que você precisava para trabalhar, que precisava para viver uma série de questões sociais de nossos dias, né? As distâncias, enfrentar as grandes distâncias, socorrer a família na necessidade. Ele te deu o que você precisava. Então Deus nos dá o que nós precisamos. É verdade que Ele dá mais até. Ele dá muito mais que precisamos, porque senão nossas casas não estariam cheias de tantas coisas que vão muito além da necessidade. Mas o seu filho, a sua família precisa aprender a diferença entre a necessidade e o desejo. Não são coisas iguais. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. Muitas vezes o que eu quero é um gosto pessoal e que pode ou não ser atendido. Não estamos dizendo que os desejos não podem ser atendidos. Porque muitas vezes nós sonhamos e desejamos coisas que não são necessárias, mas que Deus mesmo se agrada, mostrando sua bondade e seu amor para conosco. Ele se agrada em nos abençoar. E os seus filhos podem receber coisas, e vão receber com certeza, que vão muito além da necessidade. Não é à toa que a mulherada tem 20 pares de sapato, né, mulherada? Por quê? Porque vai muito além da necessidade. A mulher precisa de um par de sapato, né? Mas ela vai para 20. Para quê? Eu não sei. Mas a necessidade é que é o fundamental. Então, primeiro, atenda às necessidades da sua família. Isso vai mostrar o amor de Deus, isso vai mostrar o seu amor, isso vai mostrar a bondade do Senhor. Então, diferencie, tá? Não se preocupe em dar o mais caro. O que é necessário, faça. Não seja negligente com as necessidades de sua família. Pode ser que em algum momento você não tenha como atender as necessidades da sua família. E assim, você vai contente, grato diante de Deus, vai orar, clamar: Deus, obrigado por tudo. Mas nesse momento, eu preciso atender a certas necessidades da família e não posso, não consigo, não tenho condições. Me ajuda, Senhor. É uma necessidade, não é um desejo, é uma necessidade. Mas sempre grato, porque você sabe que Deus, como um bom pai, sempre dá boas coisas aos seus filhos. Jesus mesmo mencionou isso. Então procure atender às necessidades. Porém, mesmo que você possa atender a todos os desejos da sua família, nem sempre faça isso. Ah, pai, eu queria aquele brinquedo ali. Meu filho, esse brinquedo é caro, eu não preciso, você não precisa dele, não é necessário. Ah, pai, mas o senhor pode. Olha, meu filho, mas eu não gostaria de lhe dar esse presente agora. Vamos deixar para outra ocasião, vamos pensar em outras coisas. Nós não devemos definir o que damos ou não damos às pessoas pelo que nós temos. Eu posso ou não posso? Ah, se eu posso, eu tenho que dar. Se eu não posso, eu não tenho que dar. Não é a minha posse que define necessariamente o que eu devo dar para atender aos desejos da família. Há algo a mais que a gente tem que considerar. Tem que considerar a educação. Porque digamos que um pai muito rico mesmo, ele pode dar de tudo nesse mundo, né? Então ele é muito rico. E ele vai, então, dando ao seu filho de tudo. Só que a vida, ela se acaba. A vida é imprevisível, só Deus conhece o nosso curso, o futuro. E esse pai pode morrer, pode acontecer uma catástrofe. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo, tudo. Digamos que tenha ficado um filho de Jó. Jó deu tudo para aquele filho. Depois perde tudo. Ele não vai ter como continuar fazendo o que fazia. E aquele filho vai crescer. E aquele filho pode não ter as condições do pai. Ele pode não ter o mesmo sucesso do pai. Deus deu a ele outro caminho. E aquele filho que não aprendeu a viver uma vida mais simples, que não aprendeu a ter contentamento, ele terá uma grande, profunda dificuldade de lidar com as frustrações. Ele queria uma coisa, mas não vai poder, não tem. Simplesmente não há como conseguir aquilo que ele queria.
e ele não vai saber lidar com aquela frustração. Ele vai entrar em crise, em depressão, ele vai entrar... Eu trato aqui a depressão de uma forma muito mais popular do que pensando em detalhes mesmo. Ou seja, ele vai estar em crise. Ele simplesmente vai ou se sentir muito frustrado, mais do que deveria, ou poderia, melhor dizendo. Ele vai se sentir aborrecido, ele vai odiar as pessoas, ele vai ter muitos problemas nos seus relacionamentos porque não foi atendido em tudo o que queria. Ou seja, atender a todos os desejos não é bom, não faça isso. Atenda às necessidades, mas não atenda a todos os desejos. Porque nem sempre é bom dar tudo o que se pode dar. Para que o seu filho aprenda que a diferença entre necessidade e desejo. Pai, eu queria aquele brinquedo que custa 5 mil. Ah, meu filho, não, dessa vez não. Mas pai, meu filho, você comeu hoje? Comi. Tem roupa? Tenho. Você tem casa? Tenho. Isso são necessidades. Aquele brinquedo não é uma necessidade. Mesmo que o seu pai possa dar aquele brinquedo, seu pai não quer dar esse brinquedo para você agora. Porque você precisa aprender a diferença entre necessidade e desejo. Você deseja um brinquedo, mas você não precisa dele. O que você precisa é de comida, é de roupas, é de abrigo, proteção e coisas assim. Então, ensine a diferença entre necessidade e desejo. Tá certo? Não ter todos os desejos atendidos nos ensina que. Então, qual é a vantagem de não saciar, não atender a todos os desejos? Ele vai nos ensinar alguma coisa, vai trabalhar em nós algo. Primeiro, vai trabalhar o fato de que nós não somos o centro do universo. Eu não sou o centro do universo, não tenho que ser atendido, Deus não vive em função de mim. Vocês devem ter observado, alguns pelo menos, que a geração evangélica de nossos dias, que é muito egocêntrica, muito humanista, ela só canta seus desejos. Deus, nas músicas de nosso evangelicalismo, vive em função das pessoas, mas elas não vivem em função de Deus. Então, quando os pais ensinam aos filhos a diferença entre necessidade e desejo, uma das bênçãos é que já estão ensinando que nós não somos o centro do universo, nós não precisamos ser atendidos em tudo. Deus não tem que viver em função de mim. E ninguém tem que viver em função do outro. Então, isso já tira de nós aquela visão distorcida sobre quem nós somos dentro da realidade. Eu não sou o centro de todas as coisas, não sou a medida de todas as coisas, como disse Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, disse aquele filósofo humanista. Isso não é verdade, isso é mentira. Então, nós aprendemos que, na verdade, nós somos uma criação de Deus. Ele é o centro de todas as coisas. Segundo, quando nós ensinamos aos filhos, não atendendo a todos os desejos, ensinamos esse contentamento, nós também estamos mostrando, ensinando que as pessoas não têm obrigação de fazer sempre nossas vontades. Não só uma relação com Deus, mas uma relação com o outro. As pessoas não precisam fazer o que eu quero. Ou seja, o outro não precisa estar sempre ao meu dispor. Veja, imagina um filho que aprende que com os pais que faziam tudo, né? Aqueles pais babões que mimam seus filhos. Oh, olha pra cá. Ah, meu filho, coitadinho. E aquele mimo, eles crescem. Os pais viveram em função dos filhos. Faziam tudo o que eles queriam. Viviam como reis. Eles cresceram. Os pais não vão estar mais em casa, né, cuidando deles. O que acontece? Casam. O homem vai esperar que a mulher faça o que o pai e a mãe fizeram para ele. Ela terá que fazer todas as vontades. E a mulher, né, a esposa, vai esperar que o marido faça todas as vontades. Eles vão esperar que as pessoas façam o que os pais fizeram. Atendam a todos os seus desejos. Porque aprenderam em casa assim. Isso vai acontecer no trabalho, com suas relações na sociedade em geral, qualquer outra relação. Eles vão ter essa atitude. Pensar que as pessoas têm a obrigação de atendê-las. E elas não têm. Então, quando você não atende a todos os desejos, você ensina ao filho
que nós não temos, as pessoas não têm a obrigação de estar à nossa disposição o tempo inteiro. E em terceiro lugar, nós ensinamos, quando fazemos isso, quando não atendemos sempre aos desejos, que nem sempre é possível conseguir o que gostaríamos. A realidade é que nem sempre eu consigo o que eu gostaria. Eu gostaria de ter isso, eu gostaria de fazer aquilo, mas nem sempre é possível. Então, quando nós na família não atendemos a todos os desejos, nós ensinamos que a realidade não é um paraíso. Nós vivemos num mundo que está debaixo do pecado, num mundo que sofre os males do pecado, um mundo em que nasce espinhos e que os homens, seres humanos, precisam aprender que nem sempre conseguimos o que queremos. Isso é importante para, inclusive, saber lidar com essa adversidade e ser forte para suportar o fato de que a frustração virá, com certeza, muitas vezes. Então, o contentamento em família. A família que está sempre contente. Quer seja rica, quer seja pobre. Quer tenha tudo, quer tenha pouco, mas o necessário. Uma família contente. Como você ensina a sua família a ser contente? Seja exemplo. Como você ensina a sua família a ser contente? Cultive uma vida familiar simples, mas significativa, dando prioridade, valor às pessoas, aos momentos, não às coisas, para que aprendam a se alegrar com os relacionamentos. E não se preocupe em simplesmente agradar e fazer tudo do bom e do melhor para a sua família, quer cônjuge, quer filhos. Por quê? Porque eles precisam aprender a se contentar também com pouco. Parece bom e bonito quando o homem, a mulher, os pais fazem tudo, inclusive às vezes o impossível, para o outro. Não diz respeito à necessidade, mas para atender desejos, tantas vezes completamente absurdos. Desejos que vão muito além daquilo que deveriam. E fazem de tudo para atender, como se dissesse assim, eu sou o melhor marido do mundo, porque eu faço tudo o que ela quer. Eu sou a melhor esposa do mundo, porque eu faço tudo o que ele quer. Eu sou o melhor pai do mundo, melhor mãe do mundo, porque eu faço tudo o que meus filhos querem. Você não está sendo a melhor pessoa do mundo como você pensa. Você está estragando a vida do outro, porque você está ensinando ao outro que é possível ter tudo e não é verdade. É uma mentira. E o seu filho vai descobrir que isso é uma mentira quando ele crescer e tiver diante de um mundo que não proporcionará tudo o que ele deseja. Então, ensine a sua família a ter o contentamento. E é claro que para que esse contentamento seja sólido, você precisa levar a sua família para Cristo. De forma que a sua família olhe para o próprio Cristo que se contentou com tudo. Se contentou com a vida simples, se contentou com o sofrimento, se contentou com o que tinha, se contentou com a caminhada até a cruz, se contentou em morrer para glorificar a Deus e salvar pecadores como nós. Então, olhe para Cristo e leve sua família para Ele. Ele dá as bases, o alicerce sólido para o nosso contentamento.